Com relação a esse documento, foi apresentado um apanhado, uma memória, eu não diria um documento, em que foi só lido alguns considerandos, e nesses considerandos constavam aspectos que remetiam a uma possível GLO, estado de defesa ou de sítio, mas muito superficial. Com dois aspectos aqui que eu gostaria de frisar. Primeiro, não estava presente conosco naquele dia, por uma coincidência funcional, o brigadeiro Batista Júnior. E o presidente apresentou apenas como informação e nos disse que aquele era apenas para que nós soubéssemos que estava desenvolvendo um estudo sobre o assunto. Não nos demandou qualquer opinião sobre o assunto e nós, a partir dali, ficamos aguardando qualquer outra orientação dele com relação a esse estudo. Ele disse que estava fazendo um estudo sobre decretação de estado de defesa, estado de sítio, GLO. Ele expôs isso para os senhores, foi isso que você está dizendo? Ele apresentou esses considerandos, esse apanhado de considerandos, todos eles embasados em aspectos jurídicos, dentro da Constituição. Por isso não nos causou nenhuma espécie, porque não havia nada que chamasse a atenção para algo diferente disso. Como ainda ia ser estudado o assunto e aprofundado, nós aguardamos uma outra manifestação do senhor presidente. Ou seja, eu posso dizer que ele estava preparando os senhores para, apresentando razões jurídicas, para apresentar mais a seguir detalhes sobre medidas de intervenção que ele estava já antecipando que podia tomar. É isso. Senhor ministro, pela ordem. Aguarde um pouquinho, deixa a testemunha responder, por favor. Mas, ministro, aqui, na verdade, está tendo... Aguarde, por favor. Um direcionamento da resposta. Pode continuar, doutor Procurador-Geral. Então, a minha pergunta é essa. O senhor, ficou claro para o senhor que estava sendo apresentado um conjunto de razões para medidas que o presidente da República estava cogitando de tomar, e ele estava apresentando essas razões de uma forma de antecipação dessas medidas que ele estava em processo de elaboração final. É isso que eu posso afirmar? Doutor Paulo, não necessariamente. Ele talvez, eu me permito dizer talvez, ele tenha nos apresentado por uma questão de consideração, uma vez que alguns aspectos do documento remetiam à questão de estado de defesa, estado de sítio ou GLO. Ele apenas apresentou por esse aspecto. Obviamente, os aspectos políticos e a consolidação desse documento implicaria em outras pessoas, e não me pareceu que ele estivesse nos influenciando, apenas dando conhecimento de que ele iria iniciar esse estudo com vários aspectos. O senhor fez uma advertência para ele, né? Consta aqui no inquérito, o senhor disse que o Exército não participaria da implementação desses institutos visando reverter o processo eleitoral. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Bom, ao longo desse processo todo, nós tivemos aí diversas reuniões e esse documento, esse estudo aí, essas hipóteses, elas foram sendo aperfeiçoadas ou, vamos dizer assim, complementadas. E, realmente, houve uma reunião com o presidente, eu não me recordo exatamente o dia, em que o presidente, conversando conosco sobre esse assunto, que eu me lembro, ele não apresentou nesta reunião em que eu me pronunciei um pouco mais efetivamente, que tivesse documento. Ele apenas comentou desse estudo. O brigadeiro Batista Júnior também se colocou de forma contrária e reticente a que fosse feito qualquer coisa, e eu alertei ao senhor presidente, com toda a educação, dentro de um aspecto bastante cordial, de que as medidas que eventualmente ele quisesse tomar, ele deveria atentar para os diversos aspectos aí, desde os apoios, seja nacional ou internacionalmente, desde a questão do próprio Congresso, da parte jurídica, e que tudo isso
poderia desencadear aí numa situação em que ele, se não tivesse esses apoios e não jogasse efetivamente o processo dentro dos aspectos eminentemente jurídicos, ele ia ter um problema sério, podia inclusive ser implicado juridicamente nisso. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente, não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto.